Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Pod Pharma Podcast. Esse podcast que está cada dia mais incrível, mais especial, empreendedorismo, saúde, tudo mais feito com muito carinho para vocês. Ao meu lado está Cris Túlia. Tudo bem, Cris? Tudo bem, você, Tetê? Tudo ótimo. Recuperando do velório? Oh, maravilhosamente bem. Gente, em Alfenas tem uma festa que chama Velório do Carneiro. Vou corrigir minha frase, porque quem não é daqui não vai entender nada. Sim. Que bombou, né? Maravilhoso, muito bom. Recuperando, até o meio da semana ela já tá 100%, gente. Hoje tá só a Na metade da próxima TT aqui. gravação eu já vou estar 100%, mas hoje eu tô 98%. Sim. Já. E pra você que não está 100% ainda após uma festa, gente, Drogaria Santa Maria abre todos os dias. Então no domingo tá de ressaca, só ligar na Santa Maria que eles entregam pra você o remedinho pra dor de cabeça, um Engove After, que tem glicose e cafeína pra te recuperar. Porque a gente não precisa perder o domingo. Não é porque saiu no sábado que precisa perder o domingo. Com certeza. A Santa Maria te ajuda, entrega no conforto da sua casa pra esse dia render, ser um domingo realmente produtivo e aproveitar com a família, amigos, que é o que importa. Com certeza. Eu já liguei lá ontem e falei assim, ai, pelo amor de Deus, entrega aqui um kit ressaca, tudo que tiver direito. E hoje eu tô quase 100% já, viu? Mas eu já dei um sustinho lá no que depois figão. dos 30, a ressaca ela vem um pouco pior. 30 bondade, né, Cris? Deus te pague. Mas tá tudo bem. Falando em bondade, né, Cris? Hoje a gente vai ter, assim, né, um episódio maravilhoso. Gente. Com pessoas, assim, que transformam, assim, tudo em belo, né? Sim, o tema de hoje é muito além da imagem, a fotografia que transforma vidas e revela histórias. Eu acho que eu não preciso falar mais nada para falar desse casal maravilhoso que transformam através dos seus cliques a vida de muitas pessoas. Marco e Mônica, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Boa noite, meninas. Boa noite. Prazer é nosso estar aqui. Muito obrigado pelo convite, a gente está se sente honrado de estar aqui. Peço desculpas, a voz, mas a gente está melhorando aí. Por causa que pegou uma diferença de temperatura da Bahia, chegamos aqui, São Paulo, e Minas está mais frio ainda, por isso que a gente está assim. Não, a gente não, só eu. Imagina. E antes de fotógrafos, vocês são a Mônica, minha veterana de farmácia, e você fez biotecnologia. Isso. Ambos com mestrado em suas áreas, mas decidiram seguir caminhos totalmente diferentes. Exato. Totalmente. Na verdade, eu conheci o Marco bem no começo da minha faculdade. Acho que eu tinha 1 ano e meio, 2 anos de faculdade aqui na Unifal. E desde que a gente começou a namorar, eu comecei a fotografar com ele. Então, foi praticamente toda a minha faculdade, mestrado, estava trabalhando já. Aí eu puxei ela pro lado negro da força, da fotografia, ela se apaixonou pela foto também, e estamos aqui. Há mais de... Opa, peraí, olha o perigo. 8 anos. 8 anos. Recalculando. É porque tem o meu tempo como fotógrafo e tem o tempo com ela. Eu tenho que pensar, não, calma, com a Mônica. É muita informação. Não, eu que sou meio enrolado. E aonde que a fotografia entrou nessa história toda? Aí é com ele que começa a história. Começou lá em 2012, eu estava na faculdade, e eu encontrei na fotografia uma forma de ir de graça nas festas e aproveitar. Sem enrolação, Melhor definição. sem nada poético, não é, caiu uma estrela, não é nada disso não. Eu queria ir de graça para as festas, eu descobri, tirando foto, uma forma de aproveitar. Aí eu descobri que eu era bom nisso, porque eu comecei a sentir que muitas pessoas começaram a ir na festa para ter uma foto espontânea minha. Aí eu, que legal, o negócio tá ficando bom. E depois de muito estudo sozinho, gostando mesmo da fotografia nas festas, nas baladas, eu fui avançando, fui galgando terrenos, principalmente com eventos. Comecei aqui em Alfenas, na Divina House. Vocês lembram da Divina? Lembro. Quer dizer, a Cris não pegou, mas você lembra, né, Tetê? Lembro. Divina House, confraria, e ao mesmo tempo fazendo faculdade. Então eu fazia a faculdade manhã e tarde e de noite ia para as festas fotografar. Óbvio, eu falando assim, parece, não, ia só para curtir, não, ia para trabalhar, estudei bastante, estudei sozinho, não fiz curso de fotografia, fui aprendendo, gostando, aproveitando e comecei a criar um nicho que não tinha na região, porque aqui foto de festa era muito aquela festa, o que a gente chama de fotografia social. Uhum. Que é mais... Aquela posadinha assim, padrão. O cara com a TechPix lá, tirava uma foto, já te vi na balada, aí você pegava no site
e tinha só foto na balada. Eu trouxe uma ideia diferente, porque eu vim do Paraná, e lá no Paraná já tinha um cenário fotográfico muito bem estabelecido para a balada. Uma balada de alto nível, as pessoas bem arrumadas, e sempre tinha um fotógrafo de alto padrão também, fotografando com equipamento de primeira, fotos geralmente espontâneas, que não estava acostumado, isso é meados de 2007, 2006. Então você não estava acostumado a ir na balada e ter esse tipo de foto sua, porque era sempre aquelas fotos sociais, assim, mais bobinhas, para registrar que você estava lá. Aí eu trouxe esse cenário que eu já via no Paraná, aqui para Alfenas. Então, eu fui para o Paraguai, comprei minha primeira câmera, investi bastante e fui acreditando, mas de certa forma também curtindo, porque eu adorava curtir as festas. E foi mais ou menos assim. E o que era brincadeira se transformou em realidade, em uma profissão. Óbvio que foi um caminho longo até aí, eu tive que descobrir se eu seguia a carreira acadêmica, porque eu estava terminando o mestrado, ou se acreditava de vez na fotografia. E aí foi que eu entrei. Porque quando eu conheci ele, ele já tinha 5 anos de fotógrafo, né? Trabalhando com a fotografia. Mas ele estava justamente nesse impasse. Ele estava terminando o mestrado, e aí estava nesse impasse. Continuo com a fotografia, que eu gosto tanto, ou eu continuo com a minha carreira como mestrado, continuar o doutorado. E aí foi quando eu entrei, que aí eu, não sei, por ironia do destino, eu já logo me apaixonei no começo do nosso relacionamento pela fotografia, foi bem no começo mesmo. A gente começou a namorar em fevereiro, acho que final de março, começo de abril, eu já fiz o primeiro trabalho com ele. E aí, nós dois demos muito certo, sabe? A forma que como eu aprendi tudo com ele, a nossa fotografia foi se tornando muito parecida, mas ao mesmo tempo complementar. Coisas que ele não gostava de fazer, eu gostava de fazer, coisas que ele gosta, eu não gosto. Então, assim, a gente foi se complementando e aquilo foi crescendo junto. E aí nós dois acreditamos juntos na fotografia. Foi fluindo e aí o empreendedorismo entrou e ficou. Foi, tipo, não foi nada organizado. Ela não era para ela ser fotógrafa. Eu vi que... Eu tava justamente no começo da faculdade ainda. Eu vi que ela estava gostando mesmo, ela ficava observando eu trabalhar, ela viu eu editar muitas vezes, enquanto ela não tinha nada para fazer lá em casa, ela ficava olhando eu editando e falava, o que eu vou fazer? Em vez dela ficar ouvindo TV, ouvindo uma série, ela começou a pegar meus materiais que eu tinha de fotografia, revista, tipo, eu comecei a ler. Fotografe melhor. Fotografe melhor. Aí ela começava a fazer umas perguntas, tipo... Mas isso aqui, para tirar essa foto, você precisa ver abertura, velocidade, né? Tudo isso. Mas eu olhava naquela revista e falava, mas gente, para tirar fotografia tem que saber tudo isso aqui? Cada hora de um jeito, isso tem que ficar mudando o tempo todo. Eu falei, mas como que você faz isso? Aí eu vi que ela tinha uma curiosidade assim, nata dela mesma. Eu falei, ela deve estar sendo educada, porque ela gosta de mim, então ela está tentando puxar assunto. Eu achava no começo que era isso, mas não, ela realmente se apaixonou pela fotografia, gostou. Aí eu falei, acho que eu vou trazer mais alguém aí pro time, então, porque ela estava gostando. Aí comecei a chamar ela para os eventos. Eu já estava fazendo evento corporativo, eu já estava atendendo um público diferente de balada, e comecei a trazer ela para esse lado. Porque eu não queria levar ela para as baladas, não, que era muita loucura. Então, ela foi me acompanhando. Eu lembro que o primeiro ensaio... Não, melhor não falar isso, acho que é meio puxado. Vamos continuar. O primeiro ensaio foi engraçado, não vou nem falar, deixa-se de passagem essa história, mas ela foi me acompanhar num ensaio que era meio sensual. Foi engraçado, mas ela se apaixonou pela fotografia e ela começou a gostar... Gostar não, é porque ela fazia parte de iluminação, me assessorava com a iluminação. E ela me vendo trabalhar, ela se apaixonou também pela parte de iluminação e a gente foi cada vez, igual ela falou, se integrando mais, um ajudando o outro. E acabou que assim, eu comecei a perceber que durante esses ensaios que ele estava, como ele falou, fazendo fora dos eventos, que uma coisa assim, é muito difícil você fotografar, pensar em iluminação, pensar em composição, acertar a configuração da câmera, tudo ao mesmo tempo, e ainda você ter que conversar com o seu cliente, pensar na pose, pensar no que você vai fazer para ele fazer. Então aí, em vez de eu ficar apenas ajudando ele com a iluminação, aí eu comecei a falar, então vou te ajudar com a pose, né? Eu vou falar, agora eu lembro que eu tinha um bloquinho de notas que eu anotava coisas assim que eu pesquisava de ideias para aquele tipo de ensaio. Aí falava assim, então eu vou falar pra pessoa fazer isso, aquilo, vai fazer assim com a mão, daí ela vai olhar pro lado. Tudo eu escrevia. Meu Deus. E eu levava.
E aí, tudo pra eu não esquecer, né? Porque chega na hora, tudo tá branco, né? E aí foi que eu comecei a ir pro lado das poses. E desde então, Foi naturalmente cada um estabelecendo uma área que se sentia mais confortável e naturalmente foi eu na direção direção de fotografia dos ensaios, enquanto a Mônica cuidava bastante da parte de assessoria para poses, detalhes que ela tem um olhar, um tino para isso, né? Eu já não tinha. E o toque feminino, o coração, a sensibilidade e também a direção de fotografia, ela foi pegando gosto. Direção de fotografia é você direcionar a pessoa para o ensaio que você quer ou direcionar uma cena. Então ela começou a pegar, tomar conta de quase tudo no ensaio e eu, pô, estava indo perfeito, porque eu pensava na fotografia, na iluminação, na composição, e ela fazia a direção. Então, na parte de ensaios, foi fluindo dessa forma, um integrando e complementando muito bem. E, em paralelo, a gente tinha empresa de casamentos, não tem até hoje, né? É a Ver Gravata Wedding, e a gente começou a trabalhar juntos, um complementando o outro no quesito de áreas e segmentos do casamento, momentos do casamento. Então, por exemplo, a Mônica faz muito make-off da noiva, faz de uma forma que eu não consigo fazer mais. Ela já Já é dela. Já dominou, já é dela. Então, por exemplo, na hora do make-off da noiva, ela chega, ela domina o local já, com o maquiador, com o cabeleireiro, sabe como fazer a iluminação, não precisa de mim em zero. Eu só vou fazer os detalhes da noiva, enquanto ela direciona a parte do make-off da noiva. E no casamento a gente se integrou de uma forma muito boa. Porque tem certas lentes que eu não gosto de usar, enquanto a Mônica adora usar. E as lentes que eu não gosto de usar, ela gosta... Peraí. é isso aí. É isso aqui, né? Pra ver se mesmo. Então, um complementa o outro muito bem nessa área também. Então, ela fotografa muito bem determinados momentos do casamento, enquanto eu fotografo outros. E vai assim. E foi tudo natural, não foi nada, você vai fazer assim, você vai fazer Vai assim. ser assim, vai ser assado. Não, nunca foi. Sempre foi, fluiu mesmo, sabe? E cada cliente em específico, vocês pensam para cada cliente? Assim, Tipo, em específico? o roteiro, cenário, tudo? Sim. Mas o estilo do que o cliente quer, né? Por exemplo, pode ser um ensaio pessoal, pode ser um ensaio profissional, né? Que a gente chama de ensaio carreira, que é voltado para a profissão dele, ou pode ser um ensaio de casal. Então, tudo isso a gente vai pensando o que vai acontecer nesse ensaio. A gente pede muita inspiração para eles, né? Que é importante para a gente entender o que o cliente está esperando e a gente dá o nosso toque especial ali para levar essa fotografia para ele. Então, cada cliente a gente vai pensando assim de uma forma única. Isso tudo aconteceu no meio de uma faculdade de farmácia. No meio da faculdade. Que a Mônica, gente, minha madrinha de farmácia, conheci ela desde o início do curso e muito dedicada. Ela fez tudo isso de uma forma extra, sem deixar a faculdade de lado, levando muito a sério. Não tive nenhuma DP. E um curso muito difícil, viu? Nossa, isso foi realmente muito desafiador, tanto no momento da graduação quanto no mestrado. No mestrado, eu acho que mais ainda, não só pela dificuldade do mestrado, mas porque o nosso trabalho já estava muito intenso, né? E seu mestrado ainda foi no meio da pandemia. E o meu mestrado foi justamente no meio da pandemia. Eu me formei em 2020 na graduação e já emendei com o mestrado. Então, foi junho, agosto de 2020 eu estava fazendo mestrado. Mas acaba que, assim, a graduação, né, como você sabe, é muito puxado, porque a gente entrava às 7 da manhã nas aulas, e como eu também fazia parte do PET, eu saía às 8 horas da noite. Era do PET, meu Deus, é verdade. Era do PET. E aí isso, a gente no final de semana, na época a gente trabalhava mais de final de semana, todo final de semana que as pessoas tinham para estudar, eu estava lá trabalhando com ele. Mas nem por isso eu deixei a peteca cair. Sempre consegui manter a faculdade, não tive nenhuma DP. Muito obrigada. E o mestrado também foi um grande desafio, que você também participou muito comigo, né? A gente lá no laboratório fazendo nossa pesquisa, e mesmo assim consegui dar conta. Foi um desafio muito grande. Foi bonito de ver a Mônica trabalhando daquela forma, estudando. Eu ficava de queixo caído, porque eu na faculdade em si, sem trabalhar direito, eu estava só para a faculdade, peguei umas 30 DP. Ela, com o tanto de trabalho que a gente tinha estudando, foi... Mas assim, eu confesso que eu amo muito minha formação. Eu amo a farmácia, eu amo o que eu fiz, eu amo o meu mestrado, a minha pesquisa. Eu acho que por isso eu consegui dar conta, porque eu amava muito. E um momento muito difícil para mim foi essa decisão. Vou
colocar meus diplomas na gaveta e vou seguir com a fotografia. Porque até enquanto eu estava fazendo as duas coisas, tava tudo bem, vamos levando. Tá difícil? Tá, mas vamos levando. Só que quando chegou o momento, eu falei assim, não, agora não dá mais para você seguir as duas coisas, você precisa decidir, ou um ou outro. Nossa, foi uma decisão, assim, extremamente difícil, porque eu amo os dois lados, sabe? Eu amo a farmácia, eu amo a fotografia. O Marco acompanhou muito disso comigo, eu chorei muito por conta disso, mas o caminho nosso estava levando para a fotografia, a gente também estava muito feliz juntos com isso, né? E eu acho que eu tomei a decisão certa, porque cada vez mais a gente está crescendo juntos, então sou feliz do mesmo jeito. É difícil porque você faz uma faculdade, depois você faz um mestrado, tem toda uma questão social, um estigma social de que você precisa trabalhar na área que você se formou, e você abandonar tudo para ser fotógrafo é uma coisa, quando eu falava até parecia pejorativo, sabe? Eu tinha até um pouquinho de vergonha de falar, antes de te conhecer. Porque o cenário fotográfico hoje está muito diferente. Sim. O reconhecimento ele é recente, né? Muito diferente. Então, quando eu comecei, era uma coisa assim, você é fotógrafo, mas o que você trabalha? Basicamente isso. Não era profissão, Não era uma profissão. Era só um hobby. Hoje, com o cenário atual, principalmente por causa de rede social, o trabalho com a imagem que tem-se em cima do seu trabalho, é muito mais valorizado. Sim. Porém, quando eu comecei ali, foi difícil também, porque é uma questão, meus pais, por mais que era uma faculdade federal, né, meus pais gastaram dinheiro para ficar aqui comigo. Eu fiquei 6 anos, né? Era para ter ficado 4, fiquei 6. Aí você fica, caraca, será que eu vou largar tudo? Isso é falta de gratidão e tal, mas nossos pais super entenderam. Sim. E nos apoiaram muito, graças a Deus, deu tudo certinho. O mais importante é vocês estarem realizados e fazendo o que vocês gostam, né? Sim. E transformando vidas também, né? Porque eu acho que é tão lindo o que vocês fazem, porque eu vejo, eu acompanho. Não é uma simples foto, Sim. né? Eu vejo o ensaio da Mônica que ela faz com as mulheres, só para mulheres, né, Sim. Mônica? O que é para você? Você vê um sorriso, eu acho que deve ser muito gratificante ver uma mulher transformada. Sim, eu acho que eu falo que eu precisei passar por esse ensaio também. Antes de eu começar a fotografar essas mulheres, eu quis passar por esse ensaio para eu sentir na pele o que era aquilo, né? Eu conversei muito com o Marco, falei assim, eu quero um estilo assim, eu quero assado, e você vai me ajudar que eu quero passar por isso. E aí quando acabou o ensaio, eu falei, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Eu tô me sentindo tão maravilhosa, não sabia que eu era essa mulher que tá aqui nessas fotos, não sei o quê. E aí, quando eu comecei de verdade fazer os ensaios, ter esse contato com as mulheres e ver nelas a mesma sensação que eu tive, assim, não tem palavras para descrever. Várias mulheres no final chorando no ensaio de felicidade, sabe? Esse é um registro que tem só na minha memória. Mas eu nunca vou esquecer de todas essas palavras já que eu ouvi. Teve também um caso de um noivo que deu de presente um ensaio para a noiva dele. Que bacana! E aí, então acabou que eu estava conversando com ele, e aí depois que a gente fez os ensaios, que eles viram as fotos, selecionaram as fotos, ele me mandou uma mensagem falando, agradecendo que ele nunca tinha visto ela tão feliz consigo mesma, que ele só tinha gratidão por esse ensaio, tudo mais, mandou uma mensagem super linda. E eu falava, é isso, as mulheres precisam disso. É um tipo de ensaio que você não se vê tanto, né? Porque tem muito preconceito em questão de gente achar que é um sensual ser vulgar. Mas eu falo que sensual é diferente de vulgar, são duas coisas completamente diferentes. E a mulher se vê em outros ângulos, de outras formas, porque a gente só se vê na frente do espelho, né? Então você se vê por esse outro ângulo, com uma iluminação linda ali, você fica todo... E assim, isso é na hora do ensaio, a pessoa vê direto na câmera. Não é com a edição que ela vai ficar linda. Não, é ali na hora, e é por isso que ela se emociona naquele mesmo dia. Então, pra mim, é extremamente gratificante. Trabalha com autoestima também, Exato. né? Porque às vezes a mulher fala assim, gente, eu não sou isso tudo, né? Exatamente. Poxa, eu vejo aquela tão linda e eu aqui. É que hoje, ainda mais com as redes sociais, a comparação tá muito em alta. Então você segue perfis lindos, maravilhosos, e você não consegue se identificar com aquilo. Então esse ensaio consegue
fazer com que a mulher perceba que ela pode ser tudo aquilo. Exato, trazer essa feminilidade, mostrar pra ela que ela é uma pessoa linda, maravilhosa, do jeito dela. Cada uma é de um jeito. E isso tem transformado muito tanto elas quanto pra mim mesmo, sabe? Você vê a pessoa se transformando ao longo do ensaio. Ela começa tímida, aí depois ela vai se soltando, porque eu vou sempre mostrando as fotos, né? Então vai ficando mais tímida, aí depois vai se soltando, falando, nossa, sou eu nessa foto? Essa é a fala que eu mais escuto, mas essa sou eu na foto, não é possível. Essa câmera já tem Photoshop embutido. E aí no final ela tá super empolgada, quer continuar e realmente mostra esse lado que pra ela tava tão obscuro e sai tão leve, né? Você tem relatos de mulheres após essas fotos que elas se sentem mais empoderadas, assim? Sim, falando até que já quer repetir o ensaio de tão bem que faz pra gostoso. autoestima, de ver as fotos novamente, né? Porque tá sempre namorando as fotos. Por exemplo, porque aí tem um tempo, né, da pessoa selecionar e aí eu entregar as fotos editadas. Aí quando eu entrego, eu falo, nossa, não acredito que eu tô vendo essas fotos de novo. Assim, é transformador, realmente. É pras porque pessoas. o boudoir, ele trabalha muito uma área que a maioria das pessoas não conhecem ou nunca se viram dessa forma. A gente trabalha muito a iluminação. A gente não, a Mônica. É um ensaio de mulher para mulher. Então vocês se veem com um tipo de iluminação que vocês nunca se observaram. É um tipo de iluminação que ela vai fazer com que aguce a curiosidade e daí mistério, né? a sensualidade, só que nada vulgar. Então, principalmente o jogo de sombras e a forma que trabalha a iluminação traz uma mística em volta da foto que você nunca se imaginou ser visto naquela ótica. Muito de cinema se faz isso. Só que a pessoa nunca se viu daquele estilo, daquele jeito de iluminação. Então, por isso que ela fala, uau, que é isso? É porque ela nunca se imaginou daquela forma com aquele tipo de iluminação. E a iluminação adequada, de acordo com o que a Mônica faz, ela valoriza as curvas, ela pode esconder alguma coisa que ela não goste, tudo isso com iluminação e direção de cena, que é a pose que a Mônica faz. Ela mostra a pose ela fazendo, depois ajusta a pose na pessoa com iluminação. Então o conjunto da obra, ela olha e fala, uau! Então não é ela só com a luz e a direção de cena certinho. E com o profissional, né? Por isso que é a importância de ter um profissional adequado, né? Exato. Sim, TT, hamburgueria mais uma vez tá com a Esse gente. parceiro nosso tá de gente, judiar, o hein? cheirinho está maravilhoso. Uma pizza maravilhosa, Burgueria 91, muito obrigada. Se você quiser pedir, gente, a gente vai deixar o telefone aqui pra vocês. E muito boa. Já já a gente parte. Não queria falar nada, mas esse cheiro já tava me matando. Vou deixar então muito, agora pra você ficar muito namorando. bom. Lineker, libera um alfaquinho, um pratinho pra gente, Lineker. É isso que eu ia perguntar, eu ficar falando, eu ficar olhando a pizza aqui? Ué. Lineker vai providenciar. Te coloquei na saia justa, jovem? Não, tem. Estou partida. Peraí, vou colocar. E Coloca vocês de são petisquinho. amigos, assim, de amigos nossos, né, Cris? Muito Sim. queridos, que é a Juju e o Júnior, né? Sim. E a Juju tava me falando um pouquinho, né, que ela indicou o Júnior para fazer um curso de fotografia com você, né, Marco? Foi que ele começou tudo, né, e que vocês trabalham juntos até hoje. Como que foi para vocês participar do parto da Juju? Nossa, gente. O parto foi... Foi difícil. Eu falo que Porque ainda são bem que amigos, hoje existe câmera que você não precisa mais ficar com o olho aqui dentro, porque Sim. eu chorava igual criança, que eu podia, ainda bem que eu podia ficar com a câmera aqui. Eu chorava, nossa, foi a coisa assim, graças a Deus que a gente conseguiu fotografar, porque eu não sei se ela chegou a contar pra vocês, a gente tava viajando, a gente tava dando uma mentoria em São Paulo, Ah, é verdade. e aí eu Chegaram em contato com cima ela. da hora. Falando, amiga, já tá chegando a hora. Falando, não, mas aguenta mais um pouquinho. Quarta-feira a gente tá em A Alfenas. perna cruzada, pelo amor de Deus. Perna cruzada. Ainda não induz, não. Aguenta mais um pouquinho. A gente falava com o Dr. Guilherme, ele falava pra gente, falava, calma, vai dar gente falava com a certo. E tinha a Estefânia. Stefânia, que é a enfermeira obstetra, foi um conjunto da Vamos obra. juntos. E Deus providenciou a data certinha que todos os profissionais puderam. Foi muito legal. E a gente teve muita sorte de conseguir estar lá com eles. E eu fui desde o começo, quando ela tava tendo contração na casa dela ainda, eu fui lá fotografar. Tem até uma foto lá no sofá da casa deles, que ela tá com a barriga
super mega contraída, assim, tá linda a foto. Eu falei assim, gente, não sabia que era uma contração tão forte, assim, né? Sim. E ficou pra história aquela foto. E aí depois a gente ainda foi madrugada toda com eles lá no hospital. na Porque parto expectativa normal a ainda. gente fica como se fosse de sobreaviso, sabe? Tipo médico. Uhum. E aí eu ficava acordando, conversando, como a gente é muito amigo, a gente tem aquela linha direta, aquele contato direto. E aí, tudo bem, Juju? Tá, tudo bem, acho que agora eu vou internar. Aí não internava, eu ficava esperando um pouquinho. E quando foi o momento, né, quando tá com a dilatação certa pra gente ir, a gente acordou, a gente tinha deixado o celular, né, Despertar. pra despertar, e ela ligou antes, aí fomos correndo. Acho que a gente foi umas 2, 3 da manhã. 2, 3 da manhã. E, assim, parto é a fotografia mais emocionante que a gente faz. É. A gente costuma falar que o parto, ele é a emoção de um casamento, só condensada, apertada em 30 minutos. No caso, Da parto cesárea. normal, um pouquinho mais, né? Porque Sim. cesárea geralmente é 30 minutos. Então, é muita emoção em pouco tempo. Contida ali, né? Então, a gente várias Mas foi vezes chora. O parto deles a gente estava aos prantos. Quando eu olhava para a Mônica tirando foto assim, chorando. Aí eu tentando tirar foto, olhava pro Júnior, o Júnior olhava para mim. Então Porque você ele queria se abraçar, segurou você não também. podia. Mas foi assim emocionante demais. Porque Foi a gente muito vibrava. emocionante. A Mônica ajudou muito a Juju, porque a Juju, né, é uma lady. Aí tava lá no Ela não parto queria dela, gritar. ela não queria gritar, ela queria continuar, ela continua linda mesmo gritando, mas teve um momento que ela não gritava. Aí a Mônica, E eu vejo, né, o neném saindo, eu vejo. Aí eu só faltava um pouquinho, mais um pouquinho de força. Eu, grita, Ju, grita! Aí deu 2 gritos e ele nasceu. Ela liberou ela e foi. tava muito contida. Aí a Mônica grita, ela, ai! Aí veio, e a Foi. gente... Nossa, eu lembro como se fosse ontem. E Foi emocionante. E parto normal eu acho bem mais difícil do que cesárea, porque você sente mais a angústia, Fica todo mundo naquela expectativa, né? Porque a Sim. cesárea, você sabe, é só. Você sabe o momento que vai cortar, você sabe o momento que tá chegando a hora. tirando. Nesses tempos a gente já sabe qual camada que já tá. Você já escuta. Você já tá Sugar. especialista em parto. Você já escutou sugando o líquido ali, você já pode preparar que vai nascer. Agora no parto normal, não, você não sabe em que momento isso vai acontecer. Você tá olhando lá. Você tá olhando lá, parece que tá saindo, mas não vai. Parece que tá saindo, mas ainda falta mais um pouquinho. Você fica naquela expectativa, quando nasce. E nossa. geralmente a mãe lá, né, sofrendo, e você fica naquela agonia também junto com ela. E eu sofro junto. A gente sofre junto, mas é Mas muito é bonito. lindo, né? É demais. É lindo transformador, demais. assim, porque é um... Gente, eu acho que não tem dimensão, não tem como explicar um parto. É Não tem. muito... É divino. Só quem quem já foi numa sala de parto pode falar. E impressionante. Depois que eu fiz o primeiro parto, acho que a nossa vida mudou bastante. Né? Sim. Bastante. Te deixou mais preparado ou com mais medo assistir o parto, Mônica? Ai, eu... Nem Essa sei é a dizer. palavra. Eu só uma coisa que eu falo, se mulher quer, não assista. Só digo isso. Imagino. Mas só vocês que podem, que são autorizados a fazer partos fotógrafos na Santa Casa, é isso? Acredito que hoje sim. É porque cada hospital tem uma diretriz, Sim. certo? A maioria dos hospitais não deixam entrar a equipe de fotografia. Equipe ou um Sim. fotógrafo, geralmente é um fotógrafo. A Santa Casa liberou em 2022, eles fizeram um processo de instrução, a gente fez tudo certinho, se inscreveu, e hoje acredito que somos apenas nós. Não sei se Porém, tem outro fotógrafo. eu não estou lembrando, mas eu acho que hoje em dia é só a gente que é credenciado. E tem outros hospitais, cada um segue as suas diretrizes. A gente já fez em outros hospitais, em outras cidades, e teve que seguir os protocolos daquele hospital. E tá certo, porque é uma sala de cirurgia, Sim. tem toda a questão da asepsia, uma Sim. instrução de biossegurança. E até a gente que já fez graduação tinha uma noção boa, né? Mas mesmo assim a gente passou pelos processos de instruções
da Santa Casa para a gente estar lá. É muito importante, né? Porque é uma segurança, né? Sim. Porque tem o risco de contaminação e tudo. Tem o campo que você não pode encostar, você não pode chegar perto deles, tudo que é o pano verde você não pode tocar em nada. Inclusive, que era um grande medo meu, porque assim, os primeiros partos o Marco fez sozinho. Depois que eu pude entrar, né? Porque eu não podia mais de um fotógrafo, depois liberaram a gente. Eu tinha muito medo de desmaiar. Meu Deus. Porque, porque assim, ela não gente, é gosta muito muito de- sangue. É muito sangue. Então, assim, tanto que, assim, o primeiro, eu sentia aquela pressão cair. Mas hoje eu já tô mais acostumada. Mas aí o meu medo era... O primeiro você imagina- ficou focado na mãe. Na verdade, Cada um em um ponto. o primeiro eu já fui na cara do No gol primeiro mesmo. eu falei para Meu ela ficar na Deus cara do do gol, né? E assim, aí eu ficava, meu Deus do céu, você imagina se eu desmaio aqui, eu vou derrubar tudo esse negócio aqui. Eu falei, nossa! Mas aí depois foi tudo bem, hoje já... Agora a você emoção é mais no nascimento mesmo. não É porque numa sala de cirurgia não é para nós estarmos lá. Óbvio que primeiro a saúde da mãe, todo o corpo médico, enfermeiros. Então, se sobra um espaço e tem alguém instruído e credenciado para estar lá, ótimo, muito bom, tanto para o corpo médico, tanto principalmente para a mãe que contrata e quer que a gente esteja lá registrando esse momento. E no começo foi aquela coisa assim, os médicos, o corpo médico, os enfermeiros se acostumando com a nossa conduta, a nossa forma de trabalhar, e a gente que tem que se adequar de acordo com como eles estão trabalhando, e não ao contrário. Então, o principal é os médicos trabalhando, nós A o gente sempre fica bem mínimo no cantinho. possível de movimentação, nos momentos certos, sem atrapalhar, obviamente, e com o tempo a gente foi conhecendo o corpo médico, se aliando, trabalhando juntos, ajudando eles muitas vezes em fotos também, porque os médicos muitas vezes não têm uma foto legal numa sala de cirurgia. Aí tem sido uma experiência, Uma troca muito uma legal. troca muito boa. A gente tem amado. Acho que isso vem muito do profissionalismo de vocês, né? De saberem se portar naquele ambiente para agregar, para somar. Isso, para somar. Exatamente. E os resultados são maravilhosos. Obrigada. Alguém já está pensando em parto aí. Eu não tô, não. Tô fora. Ô, Cris, que isso? Não, Cris, deixa não, fluir. mas daqui uns 7 anos eles vão estar fotografando ainda. Vão. A Tudo bem. Mônica vai ser de novo a sua madrinha. Vai demorar, tá? Tudo Não, bem, mas eu vou te Mônica. esperar. Ela vai te esperar, Cris. Eu te aviso, daqui 7 Deixa anos. fluir. Isso tudo? Deixa o casamento primeiro. Então. Tá bom. Mas como é que eu vou ter um filho, meu amor? Falando em casamento, como que é assim esse preparo do véu e gravata? Como que vocês fazem as fotos durante o véu e gravata? Tudo começa com pré-wedding, né? Obviamente reunião, o casal entra em contato, a gente explica o nosso trabalho. E uma vez fechado, a primeira coisa que a gente faz é o ensaio pré-wedding, que é o ensaio pré-casamento. Que a gente fala que é um momento muito importante, tanto pra gente quanto pra eles, no quesito de ter essa conexão entre nós. Porque a gente fala que de nada adianta a gente fazer uma receita de bolo, de eu estar sem fazer uma fórmula, de sempre fazer o mesmo tipo de ensaio, sendo que aquele casal não tem nada a ver com aquele tipo de foto, com aquele tipo de pose. Então, que a gente fala que a gente precisa criar essa conexão com eles, que acaba sendo de uma forma muito gostosa, que a gente se torna amigo da maioria dos nossos casais, para que a gente consiga trazer a essência deles nas fotos. É por isso que a gente está sempre inovando ideias diferentes para atender o estilo de cada casal. E se tornam fotos únicas, né? E cada pré-wedding é um pré-wedding. Esses dias a gente estava em Goiânia fazendo um casal, numa cabana linda, um local assim, extremamente maravilhoso. A gente se conectou a viagem inteira com o casal, já conhecemos as peculiaridades de cada um deles. E é isso que é muito importante, essa conexão no ensaio pré-wedding. Ano passado, no final do ano passado, a gente foi para Palmas, outro casal maravilhoso. A gente gosta de viajar com eles, ir para locais diferentes, porque tem tempo junto. Seria muito prático para a gente apenas fazer um ensaio. Vamos ali numa fazendinha, 2, 3 horas faz a foto. Mas não, a gente prefere que seja 2, 3 dias com o casal para conhecer eles de verdade. Porque aí quando chega no casamento, a gente sabe o que eles gostam, o que eles não gostam. A gente entende como trabalhar o emotivo deles para conseguir uma emoção ou outra, sabe as palavras-chave. Tirar uma risada, né? E eles estão acostumados com a nossa presença. Então, quando a gente está no casamento, eles estão super tranquilos e
confiam mais ainda no nosso trabalho, que já passou pelo Proeden. Às vezes até a família fica acompanhando o Proeden deles e é como se a gente já fosse amigo. Eles falam, Moniquinha, eu adorei aquela foto que você fez. Quando a gente encontra no casamento, a família já está super integrada também. Sim. Então, o Proeden, que é o primeiro passo, é importantíssimo. Geralmente 4, 5 meses antes. Às vezes até mais tempo antes, tá? Uma hora não. 1 ano antes do casamento. E aí, no casamento, a nossa Tudo equipe. é mais espontâneo, né? Tudo mais fluido. A gente não para tanto pedindo poses para eles. Mas quando precisa desse momento de pose, a gente já sabe do Proeden o que eles gostam, o que eles não gostam. A gente já faz ele rapidinho e deixa fluir de forma bem espontânea. Que o casamento é isso, né? A gente fala que não adianta a gente ficar só focando em pose, 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 sendo que é um dia alegre, é um dia feliz, é um dia leve. Então a gente vai fotografando todos os momentos de forma espontânea, tanto dos noivos quanto de quem estão com eles ali. A gente fala que eles escolheram a dedo quem vai estar ali no dia do casamento com eles. Então são pessoas que realmente importam para eles. Então nada mais justo do que eles fazerem parte desse conto, né, que a gente vai estar ali fotografando. E na hora da festa, o pessoal gosta demais das fotos espontâneas, que é o que a gente fazia tanto na época, no começo, com as fotos espontâneas de festa, né, amor? Porque a maioria dos fotógrafos de casamento tem medo da fotografia da festa, principalmente da balada. Eles não gostam muito. Então, quando a gente criou a Véia Gravata, eu fui criado em balada. Então, pra gente foi muito tranquilo a parte das festas. Quando chegava a parte de festa, a gente nadava abraçado, porque já era uma área que eu trabalhava há muito tempo. Mas casamento é um evento muito importante, importantíssimo, né? Talvez um dos eventos mais importantes na vida do casal. E a gente leva isso com muito respeito, muito carinho. Melhor do equipamento, responsabilidade, melhor equipe possível para atender eles com primazia, sempre. É o que a gente ama, de paixão. Conhecer as histórias dos casais e colocar isso, retratar em imagens. Parece fácil, mas não é. Nossa Senhora. Imagina. Nem parece fácil. Porque cada um é de um jeito, né? Sim. Então, Estilos completamente diferentes, né? Sim. E para quem tá pensando em casar, criar novos CNPJs, gente, a gente sempre tem que pensar na parte contábil. Então, com certeza. estamos em abril, mês do leão. Se você precisa fazer seu imposto de renda, já fizeram? Ainda não. Começar a separar o documento. A gente tem a Mauri Contabilidades que nos ajudam tanto na parte contábil da farmácia, entrada de nota fiscal, precificação, como para os CPFs também. Então vai casar, vai ter um filho, gente, precisa estar com tudo organizado, ver a melhor forma de contrato, de tudo. E a Mauri Contabilidades pode te ajudar nisso da melhor forma possível. Uma equipe que a gente confia. É isso aí. Mas, gente, vocês trabalham com formatura também, né? A gente Trabalhamos trabalhava. uma época, mas agora não mais. Encerrou? A gente tinha uma empresa de formatura e a gente vendeu. A gente vendeu ela em 2022. Fez registrado de sociedade, porque estava indo para um momento na minha vida que eu acho que as formaturas estavam meio que atrapalhando nossos trabalhos e a gente não se apaixonava tanto igual a gente se apaixona pelas outras áreas que a gente trabalha. Então a gente decidiu vender a nossa parte da empresa para tocar os nossos projetos com calma. Foi agosto de 2022. Acho que foi isso Eu mesmo. fiz o meu... Não foi o da festa, foi o de estúdio mesmo, foi com vocês. Eu acho que foi mesmo. Foi, nossa, eu não sei quando. Deve ter sido 22. Jesus, não faço a menor ideia, acho que é 21, 22. Acho que talvez tenha sido um ano depois do meu, deve ter sido 2020. Não foi, por causa da pandemia. Aí a gente tava marcado pra 2020 e aí adiou tudo, ficou um tempão sem nada. Tanto é que a minha formatura mesmo foi final de 22, que eu já tinha formado há muito tempo. O seu foi aquele que a gente fez na Unifal, naquele laboratório que teve das pílulas caindo? Foi. Foi? Foi. Eu lembro. Não lembro. Agora, quando isso foi, eu não faço a menor ideia. Meu Deus. Talvez minha tenha sido memória é muito ruim. 2021. Foi 21. A gente gostava muito. A gente trouxe um novo estilo de fotografia em 2018 para fotografia de formaturas. Que era bem aquela coisa, quando eu formei... Você chegou a formar na Unifal também? Ou não? Não. Chegou a fazer alguma faculdade? Porque as fotos de formatura eram bem padrões. E bem padrão chato. Bem padrão horrível, pra não falar a verdade. Chegavam uns caras nada a ver.
Aí falava, parecia uma esteira de indústria. Vai, próximo. Aí fazia Era aquela um foto fundo, assim, nem um podia ver a jalequinho foto. e tchau. bandeira ao fundo, todo mundo assim, e todo torto. Aí quando a minha fotografia estava dando muito certo, eu falei, pô, eu sempre quis trabalhar com formatura, com aluno. E, pô, a Unifal aqui, ó, a universidade que eu formei, vamos fazer uma coisa diferente. Aí a gente começou com odonto, depois farmácia, e comecei a trazer para os alunos o que eu fazia no ensaio carreira, que era mostrar para eles terem umas imagens de posicionamento, nem se falava posicionamento na época, antes dele formar. Ele tem umas imagens dele com jaleco e dentista, e umas imagens Mas diferenciadas. as coisas atuando, né? Tipo, Eles atuando. Eles na clínica, atendendo alguém, Uhum. com os objetos deles. Né? E não se fazia isso em 2018, 2017, com formatura. Ninguém fazia isso. E quando a gente começou a fazer, os alunos, óbvio, adoraram. E era um atendimento muito bom, porque era um ex-aluno atendendo novos alunos e tinha uma sinergia muito boa de ideias e obviamente, as técnicas. Então, os alunos olhavam aquelas imagens, nossa, adorei! E um foi falando para o outro, provavelmente assim que a sua turma fechou com a gente, porque gostava daquele estilo. Mas nossas vidas foram encaminhando para outros caminhos e a fotografia de formatura estava deixando a desejar e a gente achou melhor parar e seguir os nossos projetos. Porque Mas eu acaba guardo que com muito carinho essa época. Porque... A gente gosta muito de fazer as fotos nós dois, né? E aí tava chegando um ponto que a gente não tava dando conta de atender tudo. Então a gente preferiu escolher coisas que que o coração tava pedindo mais e... Aí você deixaram a oportunidade para outras pessoas outras fazerem. equipes. Exato. Isso. Tava terceirizando demais. Eu falei, gente, eu prefiro uma coisa bem artesanal. Aí É difícil. eu posso comer ao vivo, né? Claro, fica à vontade. A Cris, eu acho que ela tá se contendo ali, mas tô agora... E vocês fornecem curso também? Exato. Gente, eu acho que eu roubei todos os negócios aqui já. Pode Não, pegar. pode pegar, tem mais. Vocês aceitam um refri? Obrigada. Aceita, Marcos? Eu aceito, por favor. Deixa eu colocar aqui e você coloca no Copo? Eu Como que é feito mais ou menos esse curso que vocês proporcionam, Mônica? Dá um spoilerzinho pra gente. A gente tem alguns tipos de curso, né? Hoje o que está tendo mais a procura é a mentoria imersiva, onde a gente reúne com os alunos em um local, seja estilo de fotografia em estúdio, seja fotografia externa, para ensinar eles a realmente dominar, a utilizar o flash. Porque hoje, entre os fotógrafos, o que a gente mais vê é esse receio, esse medo de usar o flash, de não saber utilizar, porque realmente é difícil. Então, por isso que tem muitos fotógrafos que nem usam apenas a luz natural. Mas essa procura, né, os fotógrafos quererem saber mais sobre o uso do flash, foi de onde surgiu a nossa mentoria. E aí a gente tem feito mais esse estilo de pequenos grupos, né? Porque a gente também não gosta de grupos muito grandes, para poder dar atenção para todo mundo e explicar para a pessoa todo tipo de foto que ela pode fazer, seja dentro do estúdio, seja de forma externa, com os flashes externos. E saem bons alunos. Sai, ó, Júnior. O Júnior, ele é ótimo. Nosso maior exemplo. Tudo começou em 2017. Na época nem chamava mentoria imersiva, eu chamava de curso VIP de fotografia. E um dos meus primeiros alunos foi o Júnior. Foi meu terceiro aluno, se eu não me engano. Meu Deus. E a ideia era, quando eu comecei a fotografar, eu não tive nenhuma dessa ajuda. E eu sentia que os fotógrafos que eu tentava pedir ajuda, eles escondiam as informações e muitas vezes falavam as dicas erradas de propósito, porque não queria outro concorrente na área. Isso, depois de um tempo, eu falei, cara, não há segredo nenhum, eu não detenho nenhum conhecimento aqui. O maior segredo do fotógrafo não está no conhecimento que ele tem, mas no olhar dele, o olhar de vida que ele transpõe para as suas fotos. Então, a técnica que eu estou fazendo aqui, existe alguém lá na Tailândia, alguém lá nos Estados Unidos está fazendo a mesma coisa de técnica. A grande diferença é o olhar.
Então, não estou criando outros concorrentes. Pelo contrário, estou criando amigos que a gente pode somar a fotografia. E foi assim que nasceu, em 2017. Aí eu comecei a dar curso e o curso foi evoluindo. Um amigo foi falando para o outro, um aluno foi falando para o outro e desenvolveu para, então, um curso online primeiro, que a gente fez as gravações dos cursos online, e a mentoria imersiva em paralelo. Então, o aluno que quer aprender com a gente tem duas frentes. Ele pode aprender ou em algum dos nossos cursos online, ou ele pode ir para a mentoria imersiva. A mentoria imersiva tem 2 estilos, mentoria imersiva individual e em grupos. Individual é aquele aluno que quer aprender um dia com a gente, ou se precisar mais dia, depende da demanda. E em grupos é um grupo de 10 a 15 pessoas, 15 alunos, um grupo pequeno, e já tem a matéria estipulada que todos vão aprender. Mas é ao vivo, é imersivo, eles vão participar e junto com a gente eles vão fotografar. Aí vão ver a forma que a gente direciona a parte de iluminação, criação de trabalhar com backdrops personalizados, aí vai de acordo com a ementa dessa turma. A última que a gente fez foi em São Paulo e a próxima que a gente vai fazer vai ser lá em Fortaleza. Então, A gente tem muitos seguidores da região do Nordeste. São muitos que procuram e sempre estavam, faz aqui pra cima, vem pra cá fazer. Que difícil ter que aplicar curso lá. Muito difícil, deslocamento, ter que ir pra praia de manhã, o curso à tarde. Realmente a dinâmica fica complicada. Realmente, muito difícil. a gente fez um mentoria imersiva em Recife e, meu amigo, foram 3 dias seguidos de foto. Mas era muito bom, que isso. O nosso Um hostel. escritório maravilhoso. Nossa, Uma vista tão feia. nosso anfitrião era o Bitu Paulo, lá em Recife. Ele disponibilizou pra gente uma casa na frente da praia, uma casa linda. Os alunos aprenderam ali numa varanda, coqueirinho, bangalô, e a gente ia explicando, e depois tinha os modelos que estavam do lado, e a gente fotografando na praia. E ele ainda trazia aquele café da manhã maravilhoso de Recife, com cuscuz peitinho, igual ele fala, queijo coalho. Nossa, bom demais, uma delícia. Que delícia. E o povo do Nordeste, o fotógrafo do Nordeste, eles são muito, mas muito carinhosos, eles são diferenciados. Eu gosto muito de lá por A causa gente desse tem amizade clima. até hoje com o Ricardo, né? Com o Ricardo. Eles são muito receptivos, né? Muito, É muito bom. muito. Recife, Fortaleza, até Bahia que a gente E ainda, estava assim, agora. ainda o Ricardo, ele veio, ele nem era de Recife, ele era de... Nossa, ele era de longe. Acho que ele viajou umas 5 horas de carro pra ir pra lá. Foi. Meu Deus. Com a família toda. Ele foi em Recife, ele dirigiu 5 horas para chegar lá. E foi muito legal que quando ele chegou na beira da praia, na casa, ele desceu do carro, a gente estava esperando ele para receber ele. Ele abaixou, agachou, pegou na terra. Obrigado, Deus, que eu estou aqui, graças a Deus. Ele olhou, não foi para mim, ele olhou para a Mônica. Moniquinha, você existe? Eu Você é de verdade. só te vejo no Instagram. Eu comecei a rir. Eu falei, cara, olha só que loucura. Então a gente tem grandes alunos lá, seguidores, que olhavam para a gente num carinho tão grande. Foi uma surpresa muito incrível a gente lá em Recife ver o quanto que a gente foi bem recepcionado e quantas pessoas seguiam e admiravam o nosso trabalho lá. E quanto mais a gente vai planejando novas turmas em lugares diferentes, mais gente vai aparecendo. Tem gente pedindo agora no Paraná, tem gente Rio pedindo Grande no do Sul. Sul. Qual é o Goiânia. sentimento quando vocês veem o trabalho dessas pessoas sendo desenvolvido, criando a personalidade deles, que cada um pega um nicho e desenvolve, né? Sim. Vocês têm uma mentoria que dá o pontapé inicial, muitas vezes. Vocês ficam admirando esses Todos. pequenos A gente acompanha crias? todos eles. Todos os alunos, todos que a gente consegue, a gente acompanha. Alguns a gente tem mais vínculo, né? E acompanha sempre. Toda vez que posta, elogia, mas sempre dá uma pontuação em coisas a Em melhorar. crescimento. Porque é fácil o amigo estar o tempo todo ali, né? Mas eu Uhum. como professor, a gente tem que falar, olha, aqui você podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, porque revendo suas fotos, quando você faz o que a gente chama de raio-x, que você consegue identificar onde você errou, onde você acertou. O primeiro ponto é esse. Se você consegue identificar o que você está errando, o que você está acertando, é perfeito, que assim você evolui. E os alunos nos primeiros 2 anos, a fotografia deles é assim, ó, é astronômica.
ele tem que crescer. A gente costuma falar para o aluno, ó, se você olhar uma foto sua de 6 meses atrás e você não sentir vergonha dela, tem uma coisa errada. Porque é assim, no começo da fotografia, você tira umas fotos muito horríveis. Principalmente com flash, né? Que é tão difícil. E se você está evoluindo, você tira aquela foto e fala, nossa, achei linda. Em 6 meses depois, se olhar essa mesma foto, se você não tem vergonha dessa foto, você não está evoluindo. Porque o começo, você evolui muito rápido. E a gente fala isso, ó, olhou a foto do ano passado, tá com vergonha? Tô, então tá evoluindo, é isso aí. Tudo bem. E quais são os maiores erros que eles cometem, assim, dentro da fotografia? Eu acho que o erro... Quer falar? Pode falar. É que tem tipos diferentes de erro. Por exemplo, tem os erros na fotografia em si, né? Por exemplo, porque tô falando muito em relação a usar o flash, mas a gente não trabalha só com fotografia com flash, a gente também trabalha com a luz natural. Mas muitas vezes, quando a pessoa começa com flash, tem muitos erros onde a pessoa não está sabendo utilizar da forma certa, mas também não só no momento da fotografia, mas em relação ao atendimento, a pessoa não sabe ser simpática, não sabe cumprir com a sua responsabilidade. Então, acaba que esses erros a gente vê se repetir muito com os fotógrafos, né? Vai além do clique, né? Exato. Eu acho que, você falando dessa forma, o erro número 1 é a falta de profissionalismo que os fotógrafos estão tendo hoje em dia. Quando eu falo profissionalismo, engloba tudo, desde a falta de responsabilidade para com o cliente até o atendimento, por exemplo. Então, é um atendimento pobre, falta diretrizes, padrões para ele mostrar como uma empresa. O fotógrafo tem a mania de achar que ele não é uma empresa, mas ele é uma empresa. Tem a parte fiscal, tem a parte de atendimento, tem a parte comercial, tem tudo que uma empresa tem que ter. É ele que faz tudo? Mas é uma empresa. É uma empresa. Essa falta de responsabilidade que mata muitos fotógrafos, que não conseguem passar de 2 anos. Fala, pô, o mercado não está me ajudando, é você que não se ajuda. Você que não tem um atendimento correto, você não cumpre os prazos. Quantas vezes chega um fotógrafo, alguém reclamando de um fotógrafo, pô, não me entregou essas fotos minhas do casamento 2 anos atrás. Eu falei, meu amigo, 2 anos atrás. Eu não recebi a minha de formatura até hoje, da festa mesmo. Aí, ó. Então esse é um problema que... existem muitos problemas técnicos que o cara, ao longo do tempo, ele vai aprendendo, experiência. Agora, essa questão de responsabilidade, os fotógrafos não estão tendo. E depois fica reclamando por que não consegue trabalhar, Cara, alguém, uma família, uma pessoa, uma empresa vai te contratar se você der um mínimo de confiança. E a confiança vem da sua responsabilidade e profissionalismo como fotógrafo. Se você não se porta como tal, vai sempre dar problema mesmo. Então, acho que esse é o erro número 1, tranquilamente. E um bom fotógrafo, já que a gente está entrando nessa pegada aí, né, de empreendedorismo, quanto que ele pode chegar a ganhar, assim, mais ou menos, para quem está querendo começar? Um bom fotógrafo? Se ele se dedicar, né, como você está falando, não adianta você pegar o trabalho lá, executar e não entregar, né? Aí... Claro. Aí ele já passou dessa fase. Né? Se é um bom fotógrafo, já passou dessa fase. Um bom fotógrafo hoje, não vou falar o top da região dele, digamos assim, ele vai ganhar entre 20 a 40 mil, um bom fotógrafo. Vai ter que trabalhar muito, eu não estou falando de curso online, vendas à parte, ele não vai conseguir, mas de trabalho mesmo, de entregas. Sim. 20 a 40 mil ele consegue. Bom, né? Não é médio nem de início, cara bom, que trabalha 24 horas também. Tem que fazer muito curso para isso, Bastante curso. Mais de 10 anos de trabalho, com certeza. Não é com 5 anos, não é com 3 anos que ele vai chegar nesse nível, mas ele consegue isso hoje tranquilamente. Isso sem contar cursos online, caso ele comece a evoluir, trazer uma parte de consultoria online, outras formas de ganhar dinheiro. Estou falando de fotografia. E uma forma também que ajuda, né, a agregar esse faturamento ao nosso ver, a nossa experiência, é você ter outras áreas da fotografia, você não focar apenas em um tipo de fotografia. O que acaba que a gente até sofre preconceito às vezes, né? Porque tem muita gente que, você não é nichado, você não é nichado, você faz de tudo um pouco. Mas a verdade pra gente a verdade se você sabe trabalhar bem a iluminação, você pode fazer qualquer tipo de foto. Tem outros estilos de fotos que a gente poderia fazer, mas a gente não faz porque a gente não se identifica. Mas se você domina a luz, em qualquer situação, você vai conseguir fazer qualquer foto.
Então, nós gostamos de trabalhar da forma onde a gente não é nichado. Onde a gente não trabalha só com casamento, ou só com corporativo, ou só com ou só com parto. A gente gosta de diversificar a nossa forma de trabalho e isso ajuda muito também no faturamento, como a gente está falando aqui agora, né? E dá uma segurança muito boa também. Por exemplo, em períodos de crise, um fotógrafo que é nichado, ele pode apresentar sérios problemas de arrecadação. Foi o caso da pandemia. Quem era nichado em evento, 100% em evento, Quase faliu. Quase faliu. Então, por que nós não quebramos? Porque a gente tinha parte de eventos, mas a gente tinha parte de cursos, a gente tinha parte corporativo, a gente tinha parte de fotografia institucional. Então, enquanto os eventos estavam lá embaixo, a outra estava subindo e estava conseguindo balancear. Então, por isso que a gente é contra ser nichado, exatamente por momentos assim e por igual fala o investidor, variedade de carteiras, tem uma carteira variada. E até mesmo para sua criatividade, porque eu penso assim, às vezes quando você fica muito focado num tipo de foto, você não abre seu olhar para outras coisas. Sim. Então, no nosso caso, a gente está sempre em tipos de fotografia diferente, a criatividade você vai criando mais ali, né? Sim. E vocês viajam muito também, né? Eu acho que isso contribui bastante, né? Porque conhece muitas culturas, muitas ideias, muitas pessoas. Abre muito o leque, né? Dá uma imaginação e tanto, creio eu, que deve desenvolver muita coisa. E não fica monótono também. Quando fica só em uma área, por exemplo, eu não consigo trabalhar muito tempo em edição de casamento. Eu fico, 3 horas ali, eu já não aguento mais, eu tenho que ir para o altar. Agora, quem trabalha só com casamento, fica ali o tempo todo, eu acho que começa a virar robô. E os casais que têm nome começam a virar números e não nomes. Porque fica automatizado, pessoas e pessoas e pessoas. As pessoas perdem o rosto e começam a se transformar em números. Então, por isso que a gente gosta de variar também, para não ficar maçante, não ficar cansativo. E te dá um prazer de fazer uma coisa diferente ou outra, sabe? Então, fica por isso também, né? Sim. A edição das fotos e dos vídeos, ela é para agregar e não para modificar aquele trabalho, né? Sim. Existe um equilíbrio. Gostei. É isso mesmo. Eu falava muito isso, até parei de falar um pouquinho, ficou muito polêmico, mas pra mim, fotógrafo que edita demais é editor, não é fotógrafo. Então, assim, Editógrafo. Porque assim, a gente fala que a gente trabalha com a foto na hora. Né? A gente fala de você pensar na sua fotografia e não sair clicando à torto direito e depois eu vejo uma que tá boa e dou uma editada por lá no Photoshop. Como é que eu tiro foto? Vai salvar alguma coisa. Não, mas... Você tudo bem, não tem problema. Agora, você não fez o curso, né, Cris? Então faça o curso. Se olhar minha galeria, que pra cada negócio... Não é possível que não vai salvar. Eu amo fotografar. Mas não, a gente faz. Um curso de fotografia. Olha aí, ó. Vai ser Vamos um prazer. Não vou fazer. Eu falei pro Júnior, eu falei assim, Júnior, eu quero fazer um curso de fotografia. Eu falei pra ele, eu vou fazer. Você vai se apaixonar, garanto. Ai, com certeza, eu amo. A gente faz muito isso, tá? Então, mas a parte de curadoria, que é a seleção das fotos, precisa de um profissional. Então, quando eu imagino um casamento, tem casamento que a gente tira 5.000, tem casamento que a gente tira 8.000 fotos. Minha nossa tem casamento senhora. que a gente tira 10.000. Já fui em casamento de amigo meu, era amigo meu, então a gente ficou até o final, a gente foi curtir a festa com a câmera. Deu 15.000 fotos. 15 não, exagerei. Deu 14.000 fotos. Então imagina, você fazer curadoria dessas 14 15... pra você selecionar quantas? Para editar 500, 600 fotos. Mas é que assim, né, existe um motivo também para foto de casamento ter tantos. É muito também... Porque quando você trabalha com fotografia espontânea, nem sempre as pessoas vão estar lindas, maravilhosas naquela foto. Talvez a sua foto esteja boa, mas a pessoa tá com o olho fechado, o outro aberto, tá com a boca aberta, tá com aquela pose estranha. Às então vezes você... não. A maioria das vezes... tipo assim, de 70 fotos, salva uma. Mas não porque a fotografia estava ruim, porque o momento da pessoa não foi tem um tão modo, bom assim. Tem um modo em uma das câmeras nossas, que você coloca, o modo burst, o mais rápido possível. Ele tira 120 fotos por segundo. Nossa então, senhora. em determinados momentos, se eu quiser colocar esse modo, agora imagina, eu coloquei 5 segundos fazendo isso, já foram 700 fotos. Então, vai rápido e nesses momentos, o equipamento faz muita diferença. Então, a gente tem
o melhor do melhor, porque eu vou gastar foto mesmo, vou gastar clique, eu vou gastar sensor, não tem problema não, porque eu quero ter a melhor foto. Eu não quero deixar de ter uma foto porque eu quis economizar a foto. Não, então vamos tirar tudo que é Mas rápido. você faz isso pensando no que você está fazendo, né? Faz de forma consciente, você De forma pensa, consciente, sim. olha, onde que vai estar uma iluminação melhor, o que eu posso fazer para ter uma composição melhor, né? E não só sair tirando foto aleatoriamente. Tem que Sim. pensar na foto antes e a edição, ela está para fazer um tratamento de pele, às vezes, que a pessoa... para valorizar ali a pessoa, você fazer um ajuste nas cores, que às vezes pode ter entrado alguma luz que você não quer e aí mudou a cor, você vai mudar ali. E às vezes Photoshop para tirar alguém que está lá no fundo e está estragando a foto, ou algum objeto que entrou ali, esse tipo de edição, não você modificar a foto por inteiro no Photoshop, né? É porque cada segmento tem uma edição. As pessoas talvez, que como a gente trabalha com muitos segmentos, cada edição é uma edição, então a gente tem que ligar as chavinhas. Isso é importante. O fotógrafo não pode, se ele está só em casamento, é um tipo de edição. Só que algumas fotos específicas do casamento têm uma edição diferente. Ensaios é um tipo de edição, corporativa é outro tipo de edição. Então varia muito o estilo de edição também. Que bacana. E equipamento? Você falou em equipamento. Vocês investem muito em equipamentos? Demais. É Sempre foi assim, desde o começo. Algumas casas ali. Tanto que no começo, sou eu que cuido da parte financeira das empresas, né? Então, o começo aqui era uma briga, que ele querendo investir, eu falando, não pode agora, já investiu demais, segura. Aí ele, não, mas tem que comprar. Ela e, na que tem que me verdade, segurar. mas hoje eu sou muito a favor, hoje já há muito tempo, né, muitos anos, porque eu sei que você investir no equipamento é você estar trabalhando sempre com o melhor. Isso, você fica, como é que eu posso dizer? Você não tem limites para sua criação. Por exemplo, eu sonho em fazer uma foto de tal jeito. Putz, eu não posso fazer porque eu não tenho tal equipamento. Não, a gente não tem isso. Então, sempre tem à disposição os equipamentos que precisar, o melhor que puder. A gente sempre está investindo nas melhores câmeras, melhores lentes, para a gente estar entregando o melhor sempre. Não é à toa que a gente gosta da forma que a gente trabalha hoje, tendo os equipamentos que a gente tem. Então, hoje eu aceito quando ele fala, já vem com umas ideias, assim, tô precisando atualizar alguma coisa, tô querendo contratar tal coisa. Pois você já tá cedendo, Deixa eu né, já amor? cedo mais. E para quem quer começar, assim, uma foto, tipo assim, quem quer fazer um curso, mas não para ser profissional, para quem quer fazer uma foto caseira, o que você indica de equipamento, de uma câmera? Alguém que está começando agora e quer ser fotógrafo, Para quem quer tirar Um uma início de foto, carreira. início de carreira, existem as câmeras de entrada, cada linha tem a sua, né? Canon tem a sua, Nikon tem a sua, Sony tem a sua, Panasonic tem a sua. A média vai ser 5, 6 mil reais aí para começar com uma câmera e uma lente. Aí a pessoa depois, que é o que às vezes eu falo para comprar antes, vai ter que pensar em iluminação. Aí tem a parte de iluminação, tem a parte de tripé. Então, varia muito do que a pessoa quer. Mas para começar, um fotógrafo, 5 mil. Câmera e lente. Agora, Nossa Senhora. Bastante coisa. o básico. O básico de uma câmera, pode comprar uma câmera usada, talvez, aí a gente pode ajudar. Ou tem certas coisas a se avaliar numa câmera usada, que a maioria das pessoas não sabe, mas a câmera é como se fosse um carro. Câmera, ela tem uma quilometragem, vocês já ouviram falar isso? Então, cada câmera ela tem um número de cliques. Sério? Então é assim, você vai comprar uma câmera, aí a pessoa quer comprar. Aí ela falou, Marco, me ajuda aqui. Eu falo, a primeira coisa que você tem que ver, a câmera está inteira, não está quebrada, né? Tá, qual que é o número de cliques que ela tem? Tem isso? Tem, então você vai lá. O cara me falou que ela está com 200 mil cliques. Bom, tá, mas qual câmera que é? Algumas câmeras de 200 mil cliques não é nada. Agora outras câmeras de entrada, 200 mil cliques é muita coisa. Então já não recomendaria. Aí, já foi trocado o obturador ou a cortina. Aí você começa a ver isso, igual o carro. Tem uma batidinha aqui, tem uma coisinha ali, foi trocado isso, foi trocado na câmera, a mesma coisa. Cara. Igualzinho. Gente, Igualzinho. muita coisa. É um mundo à parte, né? Eu achei que era só assim, iluminação, ângulo e tal. Então tem tudo isso? Tem câmera. Tem câmera de 100 mil, 200 mil. Minha Nossa Senhora. Tem lente de 200 mil, de 100 mil. Óbvio, aí vai chegar mais para cinema.
principalmente as de filmagem. Mas, por exemplo, a fotografia, a gente tem câmera de 50 mil. Só o corpinho. Tem lente caríssima. É porque se quiser, você vai gastando. bola. Vai Isso gastando. é o limite. Porque muita gente acha que o trabalho é caro, né? Sim. Porque você vai dar um orçamento e fala assim, nossa, mas tudo isso. É. Mas aí não sabe o que está por trás investido É um nisso investimento muito tudo, alto. né? Tem isso e tem muita coisa. Tem seguro, a gente paga seguro de equipamento. Tá no- Tem os por trás, tem computador, Tem computador. os computadores, os HDs, Porque as nuvens. se você não tem um computador bom, você não vai conseguir ler, porque acaba que as fotos têm arquivos mais pesados. E ainda você, além dele ler, você vai ter que editar, fazer todo esse processamento, que se não tiver um computador bom, vai travar. Você não vai conseguir trabalhar. Tem o nosso computador fixo, que a gente trabalha, o fixo dela. E tem os notebooks, quando a gente viaja muito, a gente tem que trabalhar lá. Então, aí já são 4 computadores. Cada computador é uma média de 10, 15 mil. Aí vai fazendo as contas. Mais as câmeras, mais o seguro, mais os programas. Né? Então, assim, óbvio, a gente está falando um nível de trabalho já bem elevado. Mas mesmo que a pessoa for começar, ela vai vendo que cada vez mais ela vai investindo, e a responsabilidade vai aumentando, assim como os gastos vão aumentando, como toda e qualquer profissão. Sim. Hoje a gente vê um boom da IA, do desenvolvimento, do polimento de fotos, fundos e tal. Ela vai influenciar na vida de um bom fotógrafo ou não? Se ele for um editógrafo, sim. Entendeu? Porque assim, eu vi muita gente falando, eu vou perder meu emprego, porque as fotos de inteligência artificial estão maravilhosas. Sim, elas Corrige estão... tudo. você Se vê transforma. aqueles aplicativos que faça uma foto, usa lá o chat, uma foto corporativa minha com um fundo de indústria farmacêutica, por exemplo. Aí vai, pá, fica perfeito. Aí o cara fala, putz, perdi meu emprego, não vou fazer mais corporativo. Se você faz aquele tipo de foto, que você é uma foto modelo e uma edição que parece Photoshop puro, realmente a inteligência artificial vai pegar o seu lugar. Só que aí que tá, você tem que ter você tem que ter um cliente que quer contratar a sua visão, o seu olhar, a sua essência, o seu estilo, a experiência de estar com você. Porque realmente a inteligência artificial, se você não entregar nada disso, ela vai realmente pegar talvez um trabalho que você podia estar pegando. Aí a autenticidade entra em jogo, né? A originalidade, você saber criar, você entregar ali o seu olhar, né? E não um beabá que uma inteligência artificial vai saber fazer. O maior problema que eu vejo nisso é o seguinte, o cara compra equipamento de primeira. Tem lentes que tem aquele preço todo que eu falei para vocês, porque ela entrega uma nitidez, uma cuidade cromática, tudo perfeito. Aí ele vai, depois de tirar uma foto linda, ele mete um Photoshop, desculpa a expressão, porco. E o Photoshop é tão carregado que quando você compara a foto dele e uma foto de A, é parecido. Então, ele tirou as grandes características que aquele equipamento dele tem, transforma num Photoshop que parece A. Então, é por isso que a pessoa tem que tomar cuidado. Ele fala, olha, você tem que manter a originalidade da foto com as características dela e o seu olhar. Porque aí você não vai perder nunca para IA, Ele desperdiçou o dinheiro que ele investiu na câmera. basicamente. Totalmente. Meu Deus. É óbvio, se o cliente chegar e pedir, é uma demanda do cliente. Óbvio, já tive clientes que pediram, Marco, eu quero boneca de cera, eu quero ficar uma boneca de porcelana. Aí eu entendi, então é um Photoshop carregadíssimo, eu vou estragar o investimento de equipamento? Não importa, é a É o que o demanda do cliente meu cliente, quer, meu cliente pediu. quer isso. Agora, sempre que possível, a gente mantém a originalidade. Uma edição original, uma edição que preserva os aspectos originais da pessoa, é a edição mais difícil que tem. Porque ela é detalhada, eu tenho que manter textura, eu tenho que manter linhas de expressão, eu tenho que saber o que é linha de expressão, o que é ruga. As pessoas confundem, falam, olha, se eu tirar determinada linha de expressão, a pessoa fica sem expressão. Agora, uma ruga é diferente. Alguns clientes querem manter as rugas para falar que está com o peso da idade, então depende da demanda do cliente. E cabe a você ter essa parcimônia de Photoshop assim ou Photoshop assado.
Sim. Ó, as meninas, vocês tiram minhas rugas, não tiram minhas expressões, por favor. Tá? Ó, analise certinho aqui, hein? Por favor. Já teve caso nessas fotos de formatura da empresa contratada oferecer para tirar uma pinta, que era característica da aluna. Você não quer tirar? A gente tira essa daí para você. Uma Fala, pinta a gente não tira. Aí vai descaracterizar a pessoa. A não ser que ela pediu, eu odeio essa pinta. E tudo bem. Mas tecnicamente, eu não vou fazer Não isso. faz entendeu? sentido. Mas a dela. Foi uma oferta, ela se sentiu ofendida no momento. E a gente tem caixinha de perguntas, né? Tem. Vamos, libera Bora pra lá. gente. Ai, meu Deus do céu. O que preferem, flash ou LED? Depende, se for pra vídeo é LED, se for pra foto é flash. Como a gente trabalha com foto, flash, sempre. Eu não fotografar com LED não Não é dá a nossa, certo. não. Dá certo até dá, mas não é a nossa. A luz que o flash entrega é sempre superior à luz que o LED entrega. Ponto. Vai ter gente que vai me xingar aqui, né? Diretamente? Qual o setup ideal para o computador para fotógrafo? De computador para fotógrafo. Computador para um fotógrafo ideal, ele tem que pensar primeiro em processamento, ou seja, processador. Depois ele tem que pensar em memória, placa de vídeo. Da placa de vídeo ele vai para memória RAM. Memória RAM, então, ele vai pensar no restante. Então, foca primeiro em processador, placa de vídeo boa e pelo menos 8 GB de memória. Aí o restante, o que ele que o quiser, bolso mandar. o que o bolso mandar. E, desculpa, faltou um monitor bom, com a acuidade cromática, a fidelidade de cores. Esquece aquela palhaçada de hertz e isso tudo para gamer. Por Vocês têm que favor, pensar. não façam edição em televisão. Não fazem. Não edita em TV. Pensa num monitor com painel bom, IPS, com uma gama sRGB, quiçá Adobe RGB 100%. Profissional para edição de fotógrafo. Não é gamer, é diferente, tá, pessoal? Ok. Quanto já investiu em equipamentos? Essa Mônica responde. O financeiro com a ponta do lápis. Ai. Acho que já investiu é difícil. Tem que ter É, contém 8 hoje. Né? anos? 8 anos? Eu, amor? né? Ele já É. perdi as Tá, contas. Lelê. Vamos pôr aí 13. em um ano, de um ano pra cá? Esse é o último investimento? É. É só pensar O no último que está foi o drone. segurado. É que não tá segurada tudo, né? Mas tem ali uma faixa de 200. Minha Nossa Senhora. De equipamento hoje a gente segura mais ou menos uns 200 mil. Comparado com a sua primeira câmera, as suas festas universitárias, Ela tá guardada até hoje. Quando Jura? ele ia com o Vini pras festas da faculdade. Você acha que eu não sei, né? O Vini? Meu Deus, você pegou de saia justa aqui. O Vini? Eu tô sabendo. A gente pegava uns combos junto e fotografava bebendo. A diferença, Um você tá foi pra falando? fotografia e o outro Você foi pro imaginar. DJ. A gente trabalha para isso, né? O sonho meu era sempre ter o melhor equipamento para não ter limitação do trabalho. Então, hoje, graças a Deus, a gente investe mais. A investir. Palhaçada, o cara que chega e fala, não precisa de equipamento bom. Precisa sim, você quer chegar em alto nível. Vê Sebastião Salgado, se ele trabalha com câmera de entrada, não trabalha. Se é só o cara do curso que quer te vender alguma bobagem aí, falar que você não precisa de equipamento bom. Você precisa de equipamento bom, sim. Senão você não vai ter um conteúdo bacana. Você não vai ter o melhor. Você tem que procurar sempre o melhor. Que o seu bolso vai conseguir investir. Tem mais uma? Quanto um fotógrafo bom pode faturar por mês? Acho que você já fez essa, né? sim. Sem Sim. vender cursos online. Tem mais uma? Quais são as maiores falhas que você vê nos fotógrafos atualmente? É bastante aquilo que a gente falou, né? De falta de profissionalismo e Prestar um bom atendimento, né? prestar um bom atendimento, com certeza. É a questão do profissionalismo mesmo. O fotógrafo não está sendo profissional. Ele precisa ter os seus parâmetros, seus padrões, o atendimento de qualidade, Processos, né? processos dentro da empresa e precisa
cumprir prazos, não cumpre-se prazos, e prazos estão aí para cumprir. Me concentre. Pô, é doido. Fala quem colocou essa pergunta. Se é fotografia, Nikon. Se é filmagem, pode ir para Sony, tô tranquilo. Melhorou? Tá feliz, tô feliz. E projetos, além dos... Tem mais uma? Essa foi a última? Projetos, além dos cursos, viagens, o que vem para 2025 para essa dupla? Que pergunta, hein? Então, isso não estava no script. O que vocês almejam ainda alcançar? Eu acho que continuar expandindo para várias cidades, estados. A gente gosta muito dessa conexão com as pessoas ao redor desse Brasilzão aí, quiçá fora do Brasil, né? Eu tenho gostado muito desse lado do ensaio Boudoir também, tenho recebido um feedback muito legal, então tenho grandes expectativas para esse tipo de ensaio. As mentorias estão crescendo cada vez mais a procura. Acho que a gente está expandindo bem as mentorias. As turmas lá fora, a gente tem gostado muito. E, quiçá, a gente quer fazer uma mentoria imersiva em grupos aqui em Alfenas também, para o sul de Minas. A gente vai definir ainda qual vai ser o mês e talvez esse ano também. A gente precisa entender quando fica melhor para aqui, para a nossa região. É porque, receber nosso estúdio, todo mundo, seria muito legal. É que a mentoria imersiva em grupos, ela é pequena, eu não posso fazer muito grande, porque aí eu não consigo atender as demandas, a gente não consegue atender Dá muita atenção, demanda. né? A ideia principal é eu atender todo mundo que está ali, porque a gente participa, a gente vê muita mentoria por aí, o cara faz uma turma de 40, 50 pessoas, o aluno está lá, veio de longe, às vezes não consegue nem chegar perto do professor, não faz sentido isso, sabe? Então a gente delimitou até 15 pessoas, 15 alunos. Aí a gente quer fazer aqui também, para o sul de Minas. E Mônica e Marcos, assim, um insight que mais marcaram vocês, assim, que ficaram registrados, que assim... Nossa. Acho que você fala e eu falo. Acho que vai ser difícil bater, né? Muita coisa. Né? Ensaio, eu não sei, eu acho que Não precisa ser me marcam ensaio, né? muito. Pode ser. Pode ser algum lugar que vocês foram que falou assim, nossa, esse daqui me tocou. Sim, aí isso já me veio na cabeça já o lugar. A Ilha do Mel, no Paraná, que a gente foi fotografar uma pousada lá, né? Que a gente tem esse trabalho de fotografar Airbnb, pousada a gente no lugar, né? Como experiência e as fotos do lugar. E um dia a gente foi no Paraná, na Ilha do Mel, e assim, a conexão que a gente criou com essa ilha é fora de base, assim. A gente fala que é o momento que a gente sentou, pisou ali na areia, já vem uma energia fora do comum, de outro mundo, e é um dos lugares favoritos nossos. Ilha do Mel, concordo. E eu acho que Parto também marca muita gente, né? Parto da Juju, que você falou, marcou, porque a gente só chorou, chorando, tentou. Mas teve um parto, o parto de duas meninas, um parto gemelar, e elas eram bastante prematuras, então era um parto um pouco de risco. E as meninas nasceram, as meninas da Nanda, e foi muito emocionante, porque foi um parto complexo, difícil. Foi meu primeiro parto. Foi seu primeiro parto? E uma delas, eu não lembro se foi a Maria Flor, acho que foi a Maria Flor, não. Uma das meninas nasceu empelicada, então é muito interessante, porque ela nasce dentro da bolsa, a bolsa não estoura, aí eu vi a mãozinha pequenininha, bem pequenininha assim. Na bolsa, assim, foi muito lindo. Deus. Todo o corpo médico, assim, emocionado também, porque era um parto difícil, complexo, e a gente ali vivendo aquilo, foi assim, intenso, né? A Nanda muito emocionada, até hoje a gente encontra com ela fala, tem uma foto muito linda, eu acho que da Maria Elisa, assim, com o foco cirúrgico bem forte, a mãozinha dela para cima, assim, a mãozinha pequenininha. Então esse parto também foi marcante. Foi muito marcante. Vocês registraram esse momento. Sim. Tudo lá, tudo guardadinho. Gente, como é lindo, né? Maravilhoso.
Tem uma pergunta dos meninos. Como foi gravar um curso com a VMaker, é isso? Ave Makers. Foi o nosso curso de fotografia de casamento. Foi específico para fotografia de casamento. E foi um curso, assim, que abrangiu tudo que vocês possam imaginar de uma vida de um fotógrafo de casamento. Desde a parte de administrativa, parte de atendimento, reunião, edição, fotografia de ensaio, fotografia de casamento. E a gente fez tudo na prática mesmo, tanto ensaios quanto o dia do casamento. Eles nos acompanharam no making off, na cerimônia, na festa, tudo. Eles estavam com a gente. Foi assim, uma experiência que eu não estava esperando ser tão boa. Foi com a Ave Makers que eu descobri o meu gosto por dar aula de fotografia. Eu já tinha visto ali no mestrado, né, que eu tive que dar aula lá também, mas foi áreas diferentes, e eu percebi na Ave Makers o quanto eu gosto mesmo de dar aula, de sentar, explicar, falar. Então vocês estão vendo que a gente fala bastante, né? Na Ave Makers não foi diferente, a gente falou muito também, mas porque a gente gosta mesmo de falar disso, gosta de ensinar, gosta de explicar, e foi uma experiência muito bacana da Ave Makers. Foi. Retratar tudo isso, né? Foi uma honra pra gente, porque quando eles fecharam com a gente em 2022, eu acho. 22? Acho que sim. Quando eles entraram em contato, falando que escolheram a gente para ser os professores de fotografia de casamento, a gente falou, uau, porque é a maior plataforma de cursos do Brasil, né? Então, eles escolheram nós como professores, foi um momento, um dia muito importante pra gente, né? E a gente viu de pertinho a produção deles. E é cinema. Tiramos o chapéu, cinema, porque desde o equipamento, a direção de cena, a iluminação, e assim, a gente falando parece que é simples, um curso de casamento. Você fazer as cabeças de imagens em um estúdio que teve é uma coisa que já não era fácil, porque foi muito take, muita coisa para ser falado, muito conteúdo. Mas eles seguiram a gente Brasil afora fazendo casamentos e pré-weddings. E do nível cinematográfico deles, o nível de entrega, foi bem difícil. A equipe era muito bem unida, muito bem, trabalha muito bem junto e muito bem planejada. É o script mesmo. Porque acompanhar um fotógrafo em um casamento real, imagina, era um casamento nosso, um contrato real, um contrato de noivos nossos mesmo, e ainda tinha a equipe de filme do casal, além da equipe da Ave Makers fotografando, filmando a gente trabalhar. Então, é um cenário bem complexo, não pode dar nada errado, porque a gente está trabalhando de verdade. Enquanto isso, a gente pensando no pessoal do curso filmando a gente trabalhando. Então, assim, Meu Deus. É tenso. Tenso. foi tenso, mas deu muito certo, deu muito Sim. bom. Foi uma formação para quem está começando agora fotografia de casamento, ele tem que ver esse curso. Que a gente entrega tudo para eles, o que um fotógrafo que está iniciando ele precisa ter para entrar no cenário de casamentos, que é a parte mais concorrida em fotografia hoje em dia, é fotografia de casamentos. Sim. Para vocês preferem fotografar ar livre ou estúdio? Nossa, não sei dizer. Eu gosto muito dos dois, mas eu não sei a preferência. Depende da área. Se for, por exemplo, ensaio família, eu gosto de ar livre. Eu acho que a família chega no estúdio, ela não está no ambiente dela. Então, ar livre, principalmente se for na casa deles, num ambiente comum que a família está acostumada. Agora, ensaio, por exemplo, corporativo, nosso ensaio carreira, eu prefiro no estúdio porque eu controlo tudo e a gente faz uma direção de cena de acordo com a demanda da pessoa. Então, prefiro lá. Então, depende do nicho. Mas a gente gosta de fotografar nos dois. Mas, de forma geral, eu prefiro externo. É mesmo? Sim. Eu não sei decidir. Acho que externo é mais difícil, é mais dinâmico, é correria pra cá. Mas estúdio é difícil pra caramba Não, também. eu sei, mas é porque... Não sei. Adrenalina, do você gosta de externo. adrenalina. Mais ou menos isso aí. E nos cursos de vocês entregam todas as dicas sem ter o medo que esse aluno se torne melhor do que vocês, realmente dividindo, compartilhando e aprendendo junto? Exatamente. 100%. E não tanto tem que nada a gente esconder. continua com eles, mesmo depois do curso, a gente continua ajudando, esse contato direto para Até ver a porque evolução tem deles. ramo pra todo mundo, né? Não precisa esconder tem. as pérolas. Não, jamais. E a gente cria amigos. Sim. Amigos, admiradores, pessoas que a gente vai levar pro resto da vida. O Cado Júnior e inúmeros outros alunos que a gente já teve. Sim. É um vínculo muito legal. Pessoal, infelizmente a gente tá chegando no final.
Tem algum recado que vocês gostariam de deixar para o pessoal de casa, para quem quer investir nessa área, para quem tem um sonho na fotografia, mas não começou ainda? Vocês podem olhar para essa câmera aqui. Para quem fez farmácia, ou fez alguma faculdade, quer desistir, quer ir para o curso de fotografias. Se você fez biotecnologia, seja bem-vindo à fotografia ou qualquer outra área. Você estará desempregado. Tô brincando, caraca, pesado. Não, vamos falar sério, né? Vamos falar sério. Fala você, amor. A gestão de TI. Imagina o cara entrando na faculdade agora, biotecnologia, vê isso. Acabou de Porra, entrar. fodeu. Ó, não tenha medo de entrar no mundo da fotografia. Pode ter certeza que vai ter lugar para você. Isso que a gente falou hoje, traga a sua autenticidade, a sua originalidade, que você com certeza vai se destacar. Tem muitas áreas da fotografia. Fotografe todos os estilos, que você vai encontrar o que você mais gosta e pode ter certeza que você vai ser o melhor nele. Que isso, hein? Fala, Marco, encontre uma Moniquinha na sua vida, que estará tudo Seus problemas estarão resolvido. É importante, viu? É importante. Se não fosse a Mônica, eu estaria uma sarjeta hoje, tranquilamente. Deixa eu pensar, um recado legal. A fotografia é uma das únicas áreas que você vai ter a oportunidade de conhecer o mundo inteiro e inúmeras histórias de pessoas ao longo da sua vida. Você vai poder vivenciar histórias e locais que você provavelmente nunca conheceria se não trabalhasse com a fotografia. Eu sou muito grato a ela, porque por ela a gente tem tantas histórias para contar. Então vale a pena demais da conta. E sabe uma última coisa assim que eu acho que vale a pena os fotógrafos refletirem? Nós temos o privilégio de lidar com a felicidade das pessoas. Então, não é qualquer profissional que tem esse privilégio de estar lidando com a felicidade das pessoas. Então, aproveita. Isso mesmo. A Potência manda um presente para todos os nossos convidados, um quadrinho. obrigada. Gente, a Potência está com a gente tanto no pod como na farmácia. Então, se você está precisando de placas, banners, tudo, quadros, tudo eles montam pra gente. E a Personalize manda as canecas para vocês. Então, se você vai passar por alguma formatura, precisa de taça, caneca, para mandar pro pessoal, para as crianças, né? Identificar a canequinha da criança, a garrafinha. Gente, Empresa. passa na Personalize que eles têm ótimas coisas e entregam super rápido, porque a gente tem ideia de uma hora pra outra. Estamos né? de camiseta São nova. rápidos mesmo. Estamos. Eu não vou mostrar Eu a minha, estou, gente, porque tá? eu errei a data, eu errei o mês, tá? Eu vim com a do mês errado, Eu mas eu tenho estou- aquela, só tá perdida no meu guarda-roupa. Abril, verde e azul, né? Né, Matilda? Tô correta? A minha é verde. Obrigada. Se vocês não estão enxergando verde, faça um teste, você é daltônico, brincadeira. Personalize, obrigada pela camiseta, pela caneca. Eu tô com a minha canequinha antiga hoje, porque eu amo ela, é vermelhinha também. Ah, eu sou apaixonada na Ai, versão mas eu amo antiga. muito, é. Mas isso aqui a Só gente pelo enviou. vermelhinho, né? Eu atrasei para entregar, hein? Enviei ontem, tá prontinho. A Pois Graça é. arrasa. Arrasa. Você não sabe que ela fez assim, a gente pegou a Poupe, né, a nossa nova farmácia agora. Na ali no Governador com Afonso Valadares, Pena. aqui na rua de baixo. Poupe. Antiga Americanas. A antiga americana. Aí a Grazi abraçou tudo. Ela fez tudo em 4 dias. Ela mudou todo o layout, tudo. Sim. Foi É. lá. Repaginou. Qual que é o Repaginou nome tudo. mesmo? Vocês falaram? É Potência. Potência. Ela fica ali na Jovino Fernandes Salles. Número 600. Foram Pra frente rápido ali mesmo. do Elivelto. Obrigado, pessoal. Adorei. Ela é muito fera, gente. Muito Pessoal, bom. muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Aprendemos sobre um novo ramo. O TT vai marcar um curso Bom, com vocês. vai ser um prazer. Será meu hobby, não vai ser porque eu não profissão. consigo acrescentar mais nada, né, Nossa Cris? Pelo senhora, amor se acrescentar de mais alguma Deus. coisa, eu peço pra sair. Não, mas é sério, eu quero fotografia como um hobby. Eu amo fotografar, eu quero, assim, poder expandir meus pimpolhos, momentos. É muito bom a gente poder eternizar isso, né? Muito obrigada pela presença, aprendemos muito. Vocês são um casal inspirador, não só na fotografia, mas como pessoas mesmo, e Sim. levam esse trabalho lindo pro Brasil afora. A gente admira e continuem espalhando esse trabalho lindo. Quando precisarem, tiver novos projetos, nós estamos abertos para mostrar os novos projetos de vocês. Se você quer convidar, quer
sugerir alguém para estar aqui, gente, é só deixar nos comentários também. Novos episódios todas as quintas às 19 horas. Nosso muito obrigada a vocês, a todos os nossos patrocinadores. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.